Se você ainda está pensando na possibilidade de assistir A Maldição da Residência Hill, eu acho que esse vídeo pode ser muito esclarecedor para você. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os vídeos que estão saindo toda quinta-feira. A começar pela história, eu prometo não te dar nenhum spoiler que já não esteja no trailer e não te contar nada que vai estragar qualquer surpresa. Existe uma família que compra uma casa que já é um tanto conhecida no lugar onde eles vivem por ser um pouco mal assombrada. A ideia da família é passar o verão reformando esta casa para vendê-la e finalmente poder construir a sua casa do para sempre, que é como a mãe deles chama. São 5 filhos, o mais velho, Steve, logo depois você tem a Shirley, tem a Theodore e os 2 gêmeos, a Nell e o Luke. Steve, quando adulto, se torna um escritor e ele usa da história de pessoas que são assombradas por fantasma desde a história da casa onde ele viveu na infância para fazer sua fama. Shirley é a mais chatinha de todas, um tanto sistemática e muito controladora. Theodore é a filha do meio, que inicialmente parece não ter grande importância. Quando adulta, ela é psicóloga e ela mora na casa de hóspedes da irmã Shirley. Luke é o cara que você pode se dizer que se deu pior em toda a história. Ele vive mudando de clínicas de recuperação porque ele é um viciado em drogas. Nell é uma das personagens mais marcantes no começo da história. Quando criança, ela é a primeira a ter contato com o sobrenatural, por assim dizer. Como é a mais nova, a mais inocente, como clássico filme de terror, ela é a que vai ter visões e ela começa a enxergar a mulher do pescoço torto. Ninguém na família acredita nas coisas que ela diz estar vendo. Todos justificam que se tratam de pesadelos, que ela está tendo uma imaginação muito fértil e não é nada realmente sério. Ela e Luke, eles dizem ter uma conexão de gêmeos. Então, quando um sente alguma coisa, o outro também sente. Quando um acorda durante a noite, o outro também acorda. Então, aparentemente, Luke é o único a acreditar realmente no que Nell está dizendo. O tempo passa, eles crescem, eles saem da casa e vão seguir suas vidas. Acontece que no primeiro episódio, toda essa história é apresentada. Desde quando eles chegam na casa, eles mudam, de repente eles vão embora no meio de uma noite e você conhece eles adultos. Aparentemente, você imagina que o primeiro episódio pode ser simplesmente um filme de terror que já passou por todas as suas trajetórias e vai se concluir no final. Mas não é o que acontece, senão nós não teríamos uma série. Muito mais do que tentar trabalhar sustos com aquelas maquiagens forçadas ou com efeitos demoníacos, a série vai trazer toda uma história muito bem construída. Eles não vão apelar para as coisas mais clichês do cinema de terror. Você não vai ver alguém refletido no espelho imediatamente, você não vai ver alguém que fecha a porta do armário e tem alguém ali olhando. Você não vê essas coisas muito clichês. Inclusive, em muitos momentos em que existe a presença de algo sobrenatural, não é um impacto muito forte, é uma presença que sutilmente surge no cenário, que se você não estiver muito atento, talvez você nem perceba. O que é muito interessante na série é como eles vão desenvolver toda uma história durante 10 episódios de 1 hora cada um. Depois que você tem uma visão inicial da história de toda a família reunida, a série vai te apresentar personagem a personagem. Ele vai te mostrar a versão de cada um dos filhos, desde a época em que eles viveram na casa, os acontecimentos que cada um deles vivenciou e experimentou até eles chegarem na fase adulta e como eles lidam com isso atualmente. Você vai perceber de cara que a maior parte deles não acredita em nada do que foi dito, não acredita que existiam presenças fantasmagóricas ou diabólicas na casa. Eles simplesmente seguem a vida e ignoram o que os tabloides disseram na época em que eles saíram fugidos da mansão. A Nell é alguém que lida de maneira bem diferente do restante da família e, como você vai perceber, ela é uma pessoa essencial em toda a história. No entanto, ela não é tratada como protagonista, porque não existem protagonistas nessa série. Cada membro da família tem a sua importância equivalente a todos os outros. Algo que eu achei muito interessante nessa série é que ele apela um pouco pro drama. E quando eu digo apelar, eu não estou me referindo à última tacada e à tentativa final.
que eu quero dizer é que é uma série propositalmente pensada em dramas interpessoais. Você tem uma família que teve um grande problema no início dela, quando as crianças ainda eram muito novas, e eles cresceram desenvolvendo uma série de problemas. Cada um pensa que é o dono da razão e cada um vive dentro do seu próprio mundo, com os seus próprios problemas, condenando os outros irmãos. Então, os problemas entre eles são muito bem caracterizados pela presença de diálogos muito bem pensados. O roteiro dessa série é muito bem amarrado, é muito estruturado e se justifica com o decorrer das coisas. Você vê uma cena em um episódio e aquilo não te faz muito sentido. Dali a 2 episódios vai acontecer uma cena de flashback que vai te explicar tudo aquilo e as coisas começam a se amarrar e a fechar muito bem. Isso é algo que vai te prender do começo ao fim da série, porque você sabe que sempre vão existir novas descobertas que vão te deixar cada vez mais ansioso por uma solução final. Mas aí a questão não é somente você entender o que realmente aconteceu naquela casa, que é uma das últimas coisas a serem reveladas, ou qual é o futuro de cada um deles, mas como a família toda vai lidar com esses problemas em conjunto. Como eu já disse anteriormente, eles não apelam para o óbvio do terror. Então a fotografia não vai te dar aqueles cortes bruscos, aquelas mudanças de direções repentinas ou aquela movimentação acelerada para te deixar ansioso e incomodado. É tudo muito leve, é tudo muito circular. Eu percebo essa constante circular da câmera ao redor de toda a situação e de toda a família. Então ela vai te levando a se envolver lentamente com toda a história dessa família. Existe um episódio em que isso é muito mais forte e muito mais evidente. Estão todos reunidos no mesmo lugar e quase o episódio inteiro se passa em um plano sequência. Ele vai circulando as pessoas e rodeando cada dupla que discute ou cada grupo que conversa, dando uma ênfase muito grande no diálogo que eles estão tendo e nas discussões que eles estão querendo mostrar quem está certo no final. Para não dizer que não existe nenhum apelo ao clichê, a finalização da série é um pouco apelativa para o meu gosto, porque eu particularmente prefiro um pouco do terror psicológico que foi trabalhado durante a série inteira. Aquele não mostrar a cara do monstro, do demônio ou do fantasma, ou seja lá o que for que estiver assombrando os personagens. O trabalho com a ansiedade do espectador, com a reação dos atores, e aqui é algo que vale muito ressaltar. A atuação das crianças é brilhante. O casal de gêmeos que interpreta a Nell e o Luke quando crianças são sensacionais. Cena em que você fica tenso somente em ver o olho dela arregalando e a respiração dela ficando ofegante. A garota te passa uma tensão que vale qualquer visual de monstro ou de fantasma ou o que você puder imaginar. Já no final da série existe um pouco essa apelação para esse efeito de maquiagem, para esse efeito um pouco fantasmagórico, mas não é nada que vá perder a série toda e toda a construção que ela teve. Uma outra questão da série que eu também achei muito interessante é que é possível perceber a personalidade dos adultos ainda crianças. Por exemplo, a Shirley, que é toda certinha, toda metódica, você consegue ver isso claramente nela quando criança, porque a atriz que a interpreta passa isso muito bem. Isso acontece com todos eles. No resumo da história, o que eu posso te dizer é que se você for como eu, que assiste terror por esporte, essa é uma série incrível, porque ela tá fugindo muito aos padrões que a gente tá acostumado, então vale muito a pena. Se você é um tanto sensível ao terror, talvez você fique muito tenso e até um pouco perturbado com toda a história durante todos os 10 episódios. Ainda assim, eu insisto que é uma série que vale a pena o sacrifício. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e até a próxima.